Nesta aula, veremos a arte do Império Romano. O império a que nos referimos teve seu auge por volta do século II d.C., quando dominava mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e mais de 70 milhões de pessoas, que era 21% da população mundial na época. A história desse império pode ser dividida em período monárquico, de 753 até 509 a.C., o período republicano, de 509 até 27 a.C., e o período imperial, de 27 a.C. até 476 d.C. Em janeiro de 395 d.C., o falecimento do imperador Teodósio vai dividir de vez o Império Romano em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Vejamos a arquitetura do período. Os etruscos, que ocupavam a Península Itálica antes da fundação de Roma, utilizavam a técnica arquitetônica do arco de meio ponto, totalmente absorvida, aprimorada e difundida por toda a Europa pelos romanos. A utilização do arco possibilitou aos romanos a construção dos famosos aquedutos. A utilização desta técnica permitiu a redução do número de colunas na obra. Além do arco, os romanos também absorveram dos etruscos a abóbada de berço e a evoluíram para a abóbada de aresta, ambas possíveis pelo uso do arco. Os templos gregos, com seus tetos de pedra, não podiam abrir mão de um grande número de colunas, o que reduzia o espaço interno do templo, obrigando os fiéis a realizarem a adoração fora do templo, cabendo ao sacerdote levar as oferendas até a imagem da divindade. Com a utilização de arcos, abóbadas de aresta e cúpulas, estas também herdadas dos etruscos, os romanos ampliam o espaço interno nos prédios públicos, dentre eles os templos. Um exemplo disto é o Panteão de Agripino, templo dedicado a vários deuses. Observem que os romanos gostavam muito da estética grega. A entrada do panteão é um verdadeiro frontispício grego. Porém, com a utilização da cúpula, os romanos criam um templo com grande espaço interno, o que possibilita a realização da adoração pelos fiéis dentro do prédio. Esse tipo de estrutura dará origem às basílicas cristãs, tendo o próprio panteão sido a primeira, antes de se tornar um museu. Esta é a Maison Carrée, um templo romano construído entre 19 e 16 a.C., na hoje cidade francesa de Nimes. Como já falamos, romanos adoravam a estética grega. Este templo é em estilo corinto. Reparem os capitéis. No entanto, ele possui apenas uma colunata, e mesmo assim, 2/3 do templo é em meias colunas. Elas só enfeitam, pois o que sustenta o telhado é a parede. Aqui temos uma visão do interior da Maison Carrée, quando funcionava como templo. Notem que o teto é um telhado, cobertura que foi inventada pelos romanos, e é apoiado na parede, o que permitiu grande espaço interno. No detalhe, o interior atual da Maison, que funciona como museu.
Aqui temos o salão de entrada de uma típica casa da Roma antiga. Os cômodos ficavam em torno deste salão, que possuía uma fonte ao centro, que também captava a água da chuva que entrasse pela abertura no telhado. O mesmo salão de outro ponto de vista. Podemos notar restos de afrescos nas paredes. Outro detalhe característico das casas dos mais abastados é esse jardim interno cercado por uma colunata, chamado de peristilo. As paredes também apresentavam afrescos. Outro destaque na arquitetura romana foi o teatro, no caso, o Teatro de Arena. Lembremos que os gregos dependiam da encosta de uma elevação para construir a plateia de seus anfiteatros, por não dominarem a tecnologia que permitia construir em andares. Esta tecnologia, os arcos, permitiu aos romanos construírem seus teatros sem dependerem das encostas, e na maioria das vezes no meio da cidade. O mais famoso desses teatros de arena é o Coliseu. Cada andar do Coliseu possui meias colunas em um estilo. O térreo é dórico, o primeiro andar é jônico e o segundo andar é corinto. A principal diferença do teatro de arena para o anfiteatro é a plateia, que no caso romano circundava todo o palco. Originalmente construído para apresentações teatrais, o Coliseu passa a ser utilizado também para jogos e as famosas lutas de gladiadores. Como a plateia estava em volta de todo o palco, também chamado de arena, as instalações que hoje chamamos de bastidores ficavam no subsolo do palco. Esta arquitetura era tão bem desenvolvida que a arena do Coliseu chegava a ser inundada com água para a simulação de batalhas navais. O enchimento e esvaziamento do palco era feito por gravidade. Veremos agora sobre a pintura e o mosaico, duas técnicas distintas de representação bidimensional. O que nos chegou hoje em dia de representação pictórica da época do Império Romano é o que encontramos nas ruínas de Pompeia e Herculano e muito raramente em Roma, como esse afresco. No detalhe, podemos observar a maravilhosa representação de árvores frutíferas e pássaros. Esta é uma casa de Pompeia, que mantém seus afrescos quase como novos. No detalhe, as cenas que eram normalmente representadas, que tinham a ver com o cotidiano da família. Este afresco, intitulado A Punição de Ixion, está em uma das paredes da Casa dos Veti, famosa residência que foi escavada nas ruínas de Pompeia. O mosaico é uma técnica bidimensional que não utiliza pintura. As imagens são construídas com milhares de pedras coloridas presas à argamassa das paredes e pisos dos prédios. Este mosaico mostra o encontro em batalha de Alexandre o Grande e Dario III, durante as guerras greco-pérsicas. No detalhe de Alexandre, podemos observar as milhares de pedrinhas usadas na composição. Estas são as ruínas da cidade de Volubis, centro urbano romano no norte do Marrocos. Em Volubis encontramos muitos pisos das residências com seus mosaicos, onde normalmente eram representados seres mitológicos, criaturas marinhas, animais da fauna africana e pessoas.
Agora falaremos sobre a escultura da Roma antiga. Apesar do fato de que na escultura romana muito foi feito de cópia da escultura grega, os romanos possuíam uma particularidade. Ao contrário dos helenos, eles faziam sua escultura como uma representação fiel da realidade, e não como uma idealização, como era feito na Grécia. Esta é uma escultura que retrata Gaius Lúlius César Otavianus Augusto, fundador do Império Romano e seu primeiro imperador. Notem o esmero na representação de sua armadura, no paneamento de seu manto, e pensar que essa representação do manto é de mármore. Atentem também para o característico apoio da escultura romana. Aqui temos uma das representações do imperador romano Marco Aurélio Antonino, conhecido como Carácala. Nesta representação, ele está retratado como um deus grego, o que era comum na época. Notem novamente o esmero da representação do manto e do cabelo e barba. Este é um busto de Marco Pórcio Catão, também conhecido como Catão, o Velho. O padrão romano de retratar a realidade e não idealizá-la nos deixou este retrato em mármore de grande qualidade estética. A arte romana desenvolveu a ornamentação de urnas funerárias, como esta do século I. A decoração podia ser com cenas mitológicas ou da vida do morto. Esta é a coluna de Trajano, mandada erguer pelo imperador para comemorar a vitória sobre os dácios, foi concluída em 133. Tem, somado o pedestal, 38 metros de altura. São 20 blocos de mármore de 40 toneladas cada, que trazem figuras em baixo relevo. Esses relevos trazem meios artísticos revolucionários para a época. Hoje, em seu topo, tem uma estátua de São Pedro, lá colocada em 1588 por ordem do Papa Sisto V. Esta é a coluna Antonina, também conhecida como coluna de Marco Aurélio. Outro grande exemplo de relevo da arte romana, traz imagens que falam das vitórias na Armênia, Pérsia e Germânia. No seu topo, hoje, encontra-se uma estátua de São Paulo, lá colocada também por ordem do Papa Sisto V. E chegamos ao fim da aula de arte romana.